Seja muito bem-vindo a mais um episódio Rumo aos 10K, onde aqui a gente conversa soluções para você ganhar acima de 10 mil por mês na fisioterapia. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o fisioterapeuta George Vasconcelos e o tema de agora é: o fisioterapeuta só vai vencer a crise e também, o desemprego e as dívidas se começar a agir dessa forma. George, de que forma? A forma que eu vou te apresentar aqui agora. Então você vai ver e ouvir também alguns detalhes dos bastidores que eu tenho compartilhado no Fisioterapeuta 10K. O que tem feito alguns fisioterapeutas comuns, assim como eu, assim como você, vencer, por exemplo, as suas dívidas. Vocês vão ver o caso da Tiara, que estava sem dinheiro para pagar a conta da Vivo e hoje está pagando todas as suas dívidas. Você vai ver alguns outros fisioterapeutas comuns que estão crescendo na crise. Então, se eles podem, você também pode. Então, lembrando, todos os dias, às 22 horas em ponto, nós estamos tendo um aquecimento para o workshop gratuito Viver de Fisioterapia, que já começa nessa próxima segunda-feira. E nesse workshop eu compartilho o passo a passo definitivo que fisioterapeutas comuns estão trilhando para ganhar acima de 10 mil reais por mês. Então pega o seu post-it, o seu caderninho de anotações, que eu tenho certeza que as dicas de hoje vão te ajudar demais, tá? E a primeira coisa para você vencer esse momento de desemprego, crise e até possíveis dívidas que você tenha feito nesse período, é muito importante a gente lembrar que você passou lá durante a faculdade das piores provas que eram na sua concepção, né? Eu não sei como foi a sua vida de acadêmico, mas eu vou compartilhar algo pessoal meu. Talvez você saiba, talvez não, dependendo de quanto tempo você me acompanha, que na faculdade eu cheguei a reprovar em 2 matérias. No caso, na época, neuro e cinesioterapia. George, meu Deus, você reprovou? Sim! Eu cheguei a reprovar em 2 matérias. E eu lembro, como se fosse ontem, que aquilo foi meio que o fim do mundo para mim, entre aspas, né? Eu pensava que eu jamais ia superar aquele momento de dificuldade e assim por diante. Mas aqui estou eu, vivo, ganhando bem, graças a Deus. E o que eu quero te dizer com isso, Físio? Na época da sua faculdade, você tinha algumas matérias que você amava. E você tinha algumas outras matérias que você detestava e que muitas vezes parecia até impossível que você passaria naquela matéria. Quando eu reprovei nessas 2 situações específicas, eu pensava que a minha, entre aspas, às vezes por falta de maturidade, eu pensava que a minha carreira de fisioterapeuta naquele momento tinha acabado. Meu Deus, que fisioterapeuta eu vou ser se eu não consigo passar de uma prova? Não é mesmo? E o que eu quero te dizer com isso? Isso são alguns obstáculos que vão surgindo na nossa vida que nós não temos controle. E às vezes nós ficamos tão focados nesses obstáculos que a gente esquece de olhar para a solução. Então naquela época, quando eu reprovei na matéria, eu estava tão focado na minha reprovação que eu chutei o balde e achava que tinha acabado tudo. Mas não, quando eu comecei a focar na solução, em sentar a bunda na cadeira e estudar, eu fui lá e passei naquelas 2 matérias. Por sinal, alguns meses depois, eu me tornei até monitor de uma dessas matérias, no caso, cinesioterapia. A própria faculdade pagava um salário mínimo para os monitores que passavam por um processo seletivo lá. Ou seja, o que eu quero te dizer com isso? No primeiro momento, eu reprovei, ou seja, tudo diria a crer que aquela matéria eu não me destacaria naquela matéria. Só que eu foquei tanto na solução que eu dei a volta por cima, aprendi aquilo e comecei a ensinar outras pessoas aquela matéria. E ainda passei a ser pago pela própria faculdade que tinha me reprovado, pela própria professora que tinha me reprovado, me aceitou como o ajudante dela. Então, Físio, tem alguns problemas, algumas dificuldades, obstáculos na nossa vida que nós não temos controle. Por exemplo, eu não sabia se a prova vinha difícil ou não. Eu não tinha controle disso. Eu tinha controle de sentar na cadeira, estudar e passar, e fazer o que tinha que ser feito. A crise, eu, você e nenhum fisioterapeuta, a gente tem controle de quando vai passar. A gente sabe que ela começou no início de 2020. Mas a gente não sabe se vai passar amanhã, se vai passar daqui uma semana, se vai passar em 2021.
O que a gente sabe é que você pode fazer o que tem que ser feito para crescer na crise. Como vários fisioterapeutas comuns que saíram do zero e chegaram aos seus 5 mil por mês, que chegaram aos seus 7 mil, aos seus 10 mil, aos seus 14 mil na vida, pela primeira vez bem no meio da crise. Então, quando a crise vai passar? Não sei, físio. Eu sei que a partir de hoje você pode começar a fazer o que tem que ser feito para você crescer na crise. Jorge, o que eu tenho que fazer? Se posicionar e se diferenciar da concorrência, começar a se divulgar, começar a vender o seu tratamento de forma interessante que o seu paciente te valorize. Isso você pode começar a fazer agora. Outro obstáculo, o desemprego. Você não tem controle de quanto um emprego vai te oferecer de salário. A realidade é que geralmente é em média de R$2.000 a R$3.000 por um fisioterapeuta. Seja num concurso público, seja numa clínica ou no hospital, essa é a média. Você não tem o controle de quanto vão te oferecer, mas você tem o controle de começar a focar nos atendimentos particulares. Porque esses atendimentos particulares podem pagar para você R$10.000 por mês, claro, né, na junção dos seus pacientes. Você chega aos seus R$10.000 por mês, seus R$14.000 e assim por diante. Você não tem o controle de quando você vai quitar a sua dívida, mas você pode começar a trabalhar do modo certo agora para fazer mais pacientes particulares fecharem tratamento com você, porque são os pacientes particulares que vão te dar dinheiro e com dinheiro no bolso você vai pagar suas dívidas e reinvestir em você. E o que eu quero te dizer com isso, Físio? Porque eu comecei essa live compartilhando uma, entre aspas, possível derrota minha. Não sei se você reprovou. Não sei. Mas eu cheguei a reprovar. E na época de acadêmico, por falta de maturidade, a gente acredita que é o fim do mundo. Então, se você está passando por dificuldade nessa crise, se você está desempregado, se você está com dívidas, não é o fim do mundo. É apenas mais um obstáculo na sua vida. Talvez seja mais uma prova que você não sabe se vai ser difícil ou se vai ser fácil. É apenas um obstáculo que você pode vencer. É uma dificuldade que você pode superar. É apenas isso. Então, Físio, nesse primeiro momento, eu quero te dizer que essa solução aqui, o que eu vou compartilhar com você é uma solução que você tem controle. Você não pode ter o controle da crise, do desemprego e das dívidas, mas você tem controle sobre as suas atitudes. E a gente vai focar aqui nesse bate-papo de hoje, em, por exemplo, em você se posicionar e se diferenciar da sua concorrência, porque é isso que vai fazer o seu paciente não te comparar com o fisioterapeuta que cobra mais barato, por exemplo. Isso você pode fazer. Eu vou conversar com você sobre divulgação, porque é isso que atrai os pacientes, mais pacientes, novos pacientes para você. É a divulgação que faz as pessoas te conhecerem. Físio, eu sei que você tem um potencial. Provavelmente você já ajudou outras pessoas naquela doença ou lesão. Ai, se essas pessoas soubessem que você era tão bom assim, né? E o que vai fazer elas saberem que você é um bom fisioterapeuta é a divulgação. Isso você tem controle em fazer agora, com crise ou sem crise. Assim como você tem controle em oferecer e vender um tratamento que o paciente queira pagar para você, te valorizando e assim por diante. Agora, é tão importante saber que essa solução que eu vou compartilhar, você tem controle para você começar agora, é você saber o que não é essa solução. Essa não é uma solução para você buscar um emprego, definitivamente. Porque eu acredito, é a minha opinião, nada de certo, nada de errado, você pode concordar, discordar e tá tudo bem. Mas eu acredito que todo fisioterapeuta que passou 4, 5 anos na faculdade merece ganhar mais do que R$3.000 por mês. Porque, infelizmente, a realidade dos empregos é que eles pagam de R$2.000 a R$3.000 por mês, com você atendendo 50 pacientes por dia. Eu acho que você pode e merece mais. É a minha opinião. Tá bom? Não sei o que você pensa disso. Mas nenhum emprego paga, seja num concurso público, um hospital ou clínica, paga um salário fixo de R$10.000 para você. E esse valor você pode conquistar nos particulares. Ou então você pode fazer, por exemplo, como o Thiago, que está ganhando em média R$5.000 por mês, ou como o Ian, que está ganhando em média R$6.000 por mês, atendendo 4 horas por dia. E como eles atendem domicílio, então provavelmente está sendo 4 atendimentos particulares por dia.
Então, Físio, o que é melhor para você? Ganhar 6 mil reais por mês atendendo 4 pacientes por dia ou ganhar 3 mil reais por mês atendendo 50 pacientes por dia? Eu acho que a opção que o Thiago e o Ian escolheram é melhor, né? Você ganha mais e trabalha menos. Tá bom? E eu não tô falando que é fácil, não. Mas se você fizer o que tem que ser feito e se posicionar e se diferenciar da sua concorrência, começar a divulgar para atrair pacientes e começar a vender um tratamento que o paciente queira pagar, você consegue. Pô, essa galera conseguiu, porque você não consegue? O que você tem de diferente? Nada. Você também pode, tá bom? Então você pode e merece mais do que ganhar apenas 3 mil por mês atendendo 50 pacientes por dia. E aí o caso bem legal que rolou agora, bem no meio da pandemia, né? Afinal de contas estamos em agosto, foi o caso da Jaqueline, que começou do zero e no mês de agosto ela atendeu 3 pacientes e ganhou 3 mil reais. Poxa, para quem começou do zero foi um bom resultado. Ainda mais que tem gente que tem 10, 15, 20 anos de mercado e ganha 3 mil reais atendendo 50 pacientes por dia. A Jaqueline ganhou os mesmos 3 mil reais atendendo 3 pacientes no mês. 3 pacientes no mês. Então é uma oportunidade, mas você tem que começar a focar na solução, tá bom? E aí, ó, regras da live, lembrando, tá? Vamos lá, nossas regras da live. Quando eu compartilhar alguma coisa com você que fez sentido, clica nesse coraçãozinho que tá aqui no canto. Isso é um termômetro para mim, tá? E aí a gente tem um código. Se você é novo aqui na nossa família, Jorge, que família? A família do fisioterapeuta 10K. Né? Fisioterapeutas que ganham acima de 10 mil reais por mês ou que querem começar a ganhar acima de 10 mil reais por mês. Se você é novo, aqui a gente tem um código. Toda vez que você clicar no aviãozinho e mandar aí para 5, 10 amigos fisioterapeutas seu, você manda um joinha, tá bom? E aí a galera que é mais velha já vai entrando na live, já vai clicando no aviãozinho, já vai mandando joinha. Então quem já mandou joinha, obrigado. Então, ó, clica aqui nesse aviãozinho e manda o joinha só para eu poder saber. Manda para os seus amigos fisioterapeutas. Esse é o nosso código, tá bom? E aí, como eu disse para você, não existe o certo e o errado. Existe o que você acredita que você quer para você, que vai ser melhor para você. Eu acho que você merece ganhar mais do que 3 mil reais atendendo 50 pacientes por dia. Eu acho. É a minha opinião. Nada de certo, nada de errado. Eu acho que todo fisioterapeuta comum merece isso. Tá? Se você acredita que você merece ganhar mais do que isso, põe aí #mereço aqui nos comentários, só para eu saber. É só para eu saber se a gente está nessa mesma sintonia ou não. Como eu disse, nada de certo, nada de errado. Tá bom? Então vamos lá, ó. Agora, por que essa solução é uma solução? O que acontece? Muitas das vezes, nós estamos focados tanto no problema. A gente foca tanto no problema, tanto na dívida, no desemprego. George, pelo amor de Deus, eu não consigo um emprego que me paga bem. Só aqueles empregos que me pagam pouco atendendo muito, né? Quanto pouco? 3 mil por mês atendendo 50 pacientes por dia. Só esses empregos que aparecem para mim. Ou então, George, eu tô atolado em dívidas, né? É comum, porque tira a primeira pedra quem nunca passou por isso. Eu já passei, tá tudo bem, físio. Como eu disse para você, é apenas um obstáculo para você vencer, tá bom? Então, assim, às vezes a gente está focado tanto no problema, em algo que a gente não tem controle, que a gente acaba esquecendo o lado bom de toda essa situação. George, tem lado bom? Total, claro que tem. Você já parou para pensar que na crise todo o mercado foi nivelado? Ó, provavelmente você deve ter os fisioterapeutas número 1 do mercado que você acompanha e você gosta. O que acontece? Esse fisioterapeuta provavelmente era um fisioterapeuta velha guarda. E aí o que acontece? Ele não manjava de divulgação, de atendimento online. Nenhum fisioterapeuta se preparou para a crise. Cá entre nós, bora ser sincero, ninguém se preparou para a crise, físio. E aí o que acontece? A crise veio e todos os fisioterapeutas, sem exceção, teve que se adaptar para o online. Nesse momento, a crise reembaralhou todas as cartas do jogo. E o que acontece? O fisioterapeuta que estava no topo do mercado, ele veio para o meio. O fisioterapeuta que estava no zero também veio para o meio. Por isso que tem o caso do Thiago, que é recém-formado e está ganhando 5 mil reais por mês.
O Thiago, eu desfraudei ele da fralda. Desfraudei da fralda, foi ótimo, né? Mas eu tirei ele da fralda, pegou o Crefito agora, em janeiro, fevereiro, e já chegou aos seus 5 mil reais por mês, trabalhando 4 horas por dia. Então, a crise tem um lado ruim? Tem. É algo que ninguém desejaria, lógico. Mas se você ficar focando no problema, o problema vai continuar. Você vai continuar perdendo o paciente. Que tal a gente focar na solução? O Thiago focou na solução. Cresceu. Por quê? E aqui, essa oportunidade é para todo mundo. Não é só para o Thiago, não. É para você. E o Thiago é numa cidade de 16 mil habitantes. Quem participar do workshop gratuito Viver de Fisioterapia vai ver o caso do Thiago lá. 16 mil habitantes, é uma cidade pequena. Então, Físio, toda crise, ela sempre traz uma oportunidade. Só que tem fisioterapeuta que vai focar no problema e vai se afundar nesse problema. E tem fisioterapeuta que vai focar na solução. E esse fisioterapeuta, ele vai crescer na crise. Como vocês estão vendo, vários fisioterapeutas comuns crescendo na crise. Estou entrando em live todo dia aqui. E tenho citado vários para vocês aqui. Só ontem, na recuperação de pacientes perdidos, eu trouxe uma lista de 10 fisioterapeutas. Então, Físio, a crise traz oportunidades. E você foca no problema e esquece de olhar a oportunidade que está batendo na sua porta. Só que você precisa aproveitar. Segundo ponto, desemprego. George, desemprego é uma coisa tão ruim? Será? E o lado bom? Acabei de mostrar para você que você tem, no desemprego, você ganha a oportunidade de ganhar mais e trabalhar menos. Porque nenhum emprego te pagaria um salário de 10 mil reais por mês. O Ian, por exemplo, vamos falar do caso do Ian aqui. Ele pegou de dois empregos diferentes. Empregos que pagariam para ele 2 mil reais. Já pensou se ele estivesse nesse emprego? Provavelmente ele estaria lá atendendo 50 pacientes por dia, ganhando 2 mil por mês. Cansativo, né? Hoje ele ganha 6 mil por mês, atendendo 4 pacientes por dia. Cenário bem diferente. Então o desemprego pode ser uma oportunidade, batendo na sua porta falando assim: minha filha, meu filho, você pode e merece mais. O que você acha? Dívidas. Dívidas tem um lado bom, que a gente não enxerga. Se você parar para ver, você acumulou dívidas porque você errou alguma coisa nesse processo. Por exemplo, você fez divulgações que afastam os pacientes particulares de você. Ou então você começou a vender de uma forma que afasta o paciente particular de você. Por exemplo, deu desconto, fez promoção na sua venda. Isso afasta o paciente de você. Então, assim, com isso você não ganhou dinheiro. Não ganhando dinheiro, você criou dívida. Poxa, para e analisa. O que você fazia de errado que te fez entrar nessa dívida? Pelo menos aqui você aprendeu o que você não tem que fazer. E isso é muito importante, Físio. Tão importante quanto saber o que fazer é o que não fazer. E você teve um aprendizado na prática, porque quando você estava cometendo aquele erro lá, você foi aumentando a sua bola de neve da dívida, bola de neve da dívida, bola de neve da dívida. Pelo menos agora você sabe que aquilo é um modo errado, você não precisa mais repetir. Errar é normal. Todo mundo erra antes de acertar. Por sinal, eu nunca vi alguém na vida acertar primeiro para depois errar. Se ele primeiro acertou para depois errar, ele está mentindo. Todo mundo erra, Físio. Todo mundo passa dificuldade. Então aprenda com seus erros. Pega o lado bom da dívida. Você pelo menos aprende, tá? Então, aqui, Físio, por que essa solução é uma solução? Porque você está tão focado no problema que você esquece de olhar para a solução, tá? E essa solução é o que vai te levar aos seus 10 mil reais por mês. É essa solução que vai te fazer crescer na crise. É essa solução que vai fazer você pagar suas dívidas. E aí, uma pergunta bem comum aqui, antes da gente começar o certo e errado, o que você tem que fazer, por sinal, pega o seu bloquinho de anotações aí, seus post-it da vida, é o fisioterapeuta virar para mim: George, mas pelo amor de Deus, eu tô com muita dívida. Porque se você fosse eu, você saberia o problema. Aí tem eu não sei se vocês sabem, tem a síndrome do floco de neve, né? Que a gente sempre se acha o floquinho especial da parada. E aí o que acontece? A Tiara era uma dessas pessoas. Ela fala assim: Jorge, mas
Eu não consigo pagar a minha conta da Vivo. Eu não tenho dinheiro para pagar a minha conta da Vivo. E o que eu quero te dizer com isso, Físio? É justamente por você estar com dívida, como a Tiara estava, e hoje está pagando todas as suas dívidas, que você tem que começar agora a fazer do modo certo. Jorge, o que eu tenho que começar a fazer? Se posicionar e se diferenciar da sua concorrência, se divulgar para atrair mais pacientes, vender seu tratamento de forma interessante para fazer o paciente fechar e pagar o tratamento para você, porque com o paciente você tem dinheiro no bolso, com o dinheiro no bolso você paga as suas dívidas. É justamente por você estar com dívida que você tem que começar agora. Você não tem que esperar a dívida acabar para começar, não, você tem que começar agora para pagar a dívida. Você está começando a sacar que a solução você tem que buscar. Aí uma outra pergunta como é, George, mas os empregos eles pagam muito mal. E Físio, quem disse que você tem que pegar um emprego da vida? Você não é obrigado a atender 50 pacientes por dia ganhando 3 mil reais no mês. Você não é obrigado. Desinstale esse chip da sua cabeça que você é obrigado só porque a maioria dos fisioterapeutas ganham 3 mil, você é obrigado a ganhar 3 mil por mês. Físio, você pode e merece mais, Físio. Escreve aí, escreve no seu papel, ó. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui. Escreve aí também. Hashtag mereço. Hashtag mereço, ó. Hashtag mereço. Físio, você merece mais, filho. Pelo amor de Deus. Olha o caso do Ian. O Ian vinha com essa parada. George, já tô vendendo roupa. Quem quiser, assiste a gravação da live do Ian. Tá lá no YouTube. George, eu tô vendendo roupa. Desisti da fisioterapia. Eu tô vendendo roupa porque fisioterapia não dá dinheiro. Fisioterapia passa fome. Os empregos só pagam 3 mil por mês. E todo fisioterapeuta ganha 3 mil por mês. Eu falei, meu amigo, quem disse que você tem que aceitar um emprego que ganha 3 mil por mês? Você aceita se você quiser. Tá tudo bem, nada de certo, nada de errado. Você que sabe o que você quer pra sua vida. Bora começar a fazer do modo certo? Bora, Jorge. Eu vou tentar. Minha última alternativa. O que eu tenho que fazer? Beleza. Então agora a gente vai começar a se posicionar e se diferenciar da sua concorrência. Porque eu quero que as pessoas parem de te comparar com o fisioterapeuta que cobra mais barato. Aí você vai começar a se divulgar, tá bom? Porque é isso que vai fazer você atrair mais pacientes. E também você vai começar a oferecer um tratamento top pro seu paciente pagar, não é mesmo? Afinal de contas, não é só fazer ele pagar. Você também tem que oferecer um tratamento legal para ele. Bora! 6 mil por mês, atendendo 4 horas por dia. Eu não achava que a fisioterapia fosse tão rentável assim. Eu já tinha tentado várias coisas e estava insatisfeito. Só que, poxa, 5 anos jogado no lixo, né, é complicado. Eu já te acompanhava no Instagram, né, eu falei, custa nada tentar mais uma vez, né. E foi o que eu fiz. Pra quem tava desistindo, eu já consegui bater 6K no mês, no meio da pandemia. Trabalhando em média 4 horas por dia, atendendo a domicílio. Ainda quero mais. Eu ainda quero chegar nessa live contigo aqui pelo menos no 10 mil por mês, fazendo 10K. É bom. Mas eu tô muito feliz já, eu vi que é possível. Uma coisa que eu não acreditava alguns anos atrás. Né? Então, Físio, por que eu tô te falando isso? Depende de você. Nada de certo, nada de errado. Sei que teve gente que escreveu hashtag mereço aqui, mas a minha pergunta pra você é o seguinte agora. Bora começar agora? Mudar esse cenário? Vai, eu tô te convidando. Bora fazer parte da família do Fisioterapeuta 10K? São fisioterapeutas comuns, assim como eu, assim como você, que ganham acima de 10 mil reais por mês ou que querem começar a ganhar acima de 10 mil reais por mês. Como, por exemplo, a Jaqueline, que no mês de agosto saiu do zero e chegou aos seus 3 mil por mês. Como, por exemplo, o Thiago, que é recém-formado, tem 7 meses e saiu do zero e chegou aos seus 5 mil por mês. Como, por exemplo, o Ian, que tinha desistido, estava vendendo roupa e chegou aos seus 6 mil por mês. Ou como o Miguel, que bateu o recorde de todos os anos de formado, e olha que o Miguel tem mais de 10 anos de formado, hein? E no recorde dele veio em agosto, 14 mil por... Ele falou assim, ó, 14.043 reais e algumas moedinhas. O Miguel contou até as moedinhas, Físio. A Thaís atende idoso, grupo de risco. Pela primeira vez na vida, chegou aos seus 10 mil por mês na pandemia. Agora chegou aos 14. Bora começar agora? Ó, põe aí, hashtag agora. Põe aí nos comentários, hashtag agora. E se você acha que você merece, põe hashtag mereço, porque eu vou compartilhar com você aqui o que geralmente você faz de errado e o que você tem que começar a fazer no modo certo. O que você tem que ajustar agora. Coisa prática, você começar a ajustar agora.
a partir de hoje, tá bom? Então pega o seu bloquinho de anotações aí, põe hashtag agora e hashtag mereço para eu poder saber. Hashtag agora, mereço, agora, show, é isso aí, agora. Ó, nem tava aqui no meu script, vou compartilhar uma dica extra com vocês. Anota essa, de verdade. É um conceito que provavelmente você já passou na sua vida e que você tem que lembrar toda vez que você estiver crescendo. E eu digo isso porque eu às vezes esqueço disso. Eu esqueço disso, filho. Calejado, tô esquecendo às vezes. O que acontece? O ato de você crescer, por exemplo, sair do 0 para os seus 5 mil, você cresceu. Sair dos 5 para os seus 10 mil por mês, você cresceu. Chegar aos 20 mil por mês, você cresceu. Chegar aos 30 mil por mês, você cresceu. Ou seja, você crescer na fisioterapia é tipo jogar videogame. A cada fase é um chefão novo. E a cada fase, esse chefão novo vai ficando mais difícil. Os obstáculos, eles vão ficando mais difícil. Por quê? Você tem que buscar novas soluções para vencer esse chefão. Então, quando você chega, às vezes, tem gente que chega nos seus 5, 7 mil por mês, sem nem sequer fazer divulgação. Só fazendo uma venda top. Fazendo uma boa venda, você já chega aos seus 5, 7 mil por mês. Tá bom? Mas o que acontece? Para você chegar aos 10, você tem que fazer divulgação. E para você sair dos 10 para o 20, você tem que fazer o dobro de divulgação. E para você passar dos 20 para o 30, teve um comentário hoje. Como é possível a pessoa chegar dos 20? Se tem uma coisa que se chama escalabilidade, ou seja, a estratégia muda. Você tem que começar a pensar no modelo de escala. Ou seja, vamos supor, eu e você, nós temos 24 horas por dia. Um dos modos de você escalar e ganhar acima dos 20 mil é você contratar um outro fisioterapeuta. Então vamos supor que você me contratou. Ou seja, você tem as suas 24 horas e como eu trabalho para você, você também tem as minhas 24 horas. Ou seja, em um dia você passou a ter 48 horas. Com isso você consegue atender mais pacientes naquele mesmo dia. Então assim, o que eu quero te dizer com isso? Que a cada fase que você vai crescendo, o chefão vai ficando mais difícil. A estratégia vai mudando. Como eu disse para você, a partir dos 20 você tem que começar a pensar em escala. E por que eu tô te dizendo isso? Porque quando você muda de chefão, quando você muda de obstáculo, aqui vem o momento que você esquece que crescer na fisioterapia é tipo jogar videogame. Por quê? Você começa a cometer os erros que eu vou te compartilhar agora. É comum. Meu Deus, não tô mais conseguindo crescer. Aí parece que ativa um botão, vou começar a cometer erro que não acaba mais. Então assim, o fato de você crescer te faz ter novos obstáculos, nunca acaba. E você sempre tem que buscar a solução desse obstáculo. Só que aí, cada fase tem os seus obstáculos característicos, tá bom? Então, o que eu vou compartilhar com você aqui agora é que, independente da fase que você esteja, são erros comuns que uma pessoa que está no 0, ela tende a cometer. Uma pessoa que está ganhando 20 mil por mês, ela tende a cometer esses erros. Porque é tão comum. É tipo furar a dieta, né? Você tá fazendo uma dieta, meu Deus, vou furar a dieta. Aí você bebe um refrigerante. Sei lá. Tô dando exemplo. Tá? É comum a pessoa que fura a dieta beber um refrigerante, tá bom? Então vamos lá. Primeiro erro bem comum. O desespero do desemprego, da falta de paciente, de você não estar conseguindo o resultado, das dívidas e assim por diante. O desespero normalmente faz você acreditar de forma errada que a solução é baixar o seu preço. Físio, quando você baixa o preço, você dá um tiro no seu próprio pé. Essa é a real. Então, baixar o preço é algo que você tem que parar de fazer. Baixar o preço não é a sua solução, é o seu problema.
E isso é bem comum. Os pacientes, eles meio que têm um detector do desespero. De verdade. E quem está desesperado ou quem já passou pelo desespero sabe disso. Os pacientes farejam o desespero. Só que a grande consequência deles farejarem esse desespero é que eles te desvalorizam. Eles te comparam com a sua concorrência, que cobra mais barato ainda que você. Ou eles choram por mais desconto. Aí você cobrava 100, você baixou para 90. Aí ele chora o desconto, você baixa para 80. Aí ele chora um pouquinho mais de desconto. E você se promete que ali é o limite do desconto. E acaba que muitas vezes o paciente nem fecha com você. Então, ele farejou seu desespero e ele está te desvalorizando. Sem dó e sem piedade. Pelo simples ato de você ter baixado o seu preço. Então, baixar o preço aqui é um erro bem comum. George, então o que eu tenho que fazer? Qual é o certo? É você buscar justificar por que você vale aquele preço inicial. Vamos supor que você... Vou pegando o mesmo exemplo aqui. Vamos supor que você cobra 100, tá? E você não decidiu baixar o preço. A sacada não é você baixar o preço. A sacada é você justificar por que vale os R$100. Então, por exemplo... Todo fisioterapeuta, todo fisioterapeuta oferece um atendimento. Todos nós oferecemos atendimento. Mas nada te impede de você oferecer algo a mais. Os R$100 que eu disse aqui é apenas um exemplo, tá? Você pode cobrar mais, você pode cobrar menos, né? Você pode cobrar o pacote do seu tratamento. Alguns cobram 500, outros cobram R$1.000 por mês, outros cobram 2.000, não sei. Independente do valor que você cobre, o fato de você gerar um atendimento não significa que você tem que gerar só o atendimento. Por que você não entrega um over delivery? Justifica por que você está cobrando os R$100, os 500, os 1.000. Por que vale a pena pagar os R$1.000? Por exemplo, vou te dar um exemplo do fisioterapeuta 10K que funcionou demais. De uma pessoa que atende, e essa pessoa entrou agora no fisioterapeuta 10K. Uma pessoa que atende idosos. Batendo um papo com ela, o que eu descobri? Que ela gerava atendimento. Até aí tudo bem, já é normal. Só que, olha que legal. Ela compartilhou comigo que ela fazia um passeio de vez em quando, tipo uma vez por mês, porque ela queria com os pacientes dela, que são idosos. E idoso adora sair, não é mesmo? E eu perguntei pra ela assim, tá, mas na hora de você oferecer e vender o seu tratamento, você... tá falando desse passeio? Ela falou assim, não. E aqui tá o erro. Se você não tá falando o que o paciente vai adquirir além do seu atendimento, consequentemente ele não vai adivinhar para te valorizar. E ela falou, então eu tenho que vender? É lógico. Então na sua venda, além do atendimento, você tem que explicar que você vai passear com o paciente. Se isso é importante para o tratamento dele, no caso dela em específico, você tem que falar que você vai passear com o paciente. Na hora de oferecer e vender, você tem que citar. Além disso, o que mais você pode fazer? A gente trocando uma ideia, o que ela falou? Na verdade, eu fiz uma pergunta para ela, já que são pacientes idosos, o que acontece? Você concorda comigo que ele tem risco de queda, tem risco de... até mesmo na hora de tomar um banho? Ela falou, concordo. Que tal você fazer um treinamento, ou seja, é uma vez na sua vida que você vai fazer um treinamento do familiar que mora com esse idoso? De qual é o modo certo de dar banho para esse idoso não cair? Qual é o modo certo de levar esse idoso para passear sem cair na rua? Ou seja, você dá orientações. Isso aqui é fisioterapia primária. Você pode fazer isso? Posso. Que tal a gente começar a acrescentar isso na hora de você oferecer e vender o seu tratamento? Show! E mais, é uma coisa simples. Todo mundo tem celular, todo mundo tem um WhatsApp hoje em dia. Você está oferecendo suporte, o paciente ou o familiar desse paciente pode entrar em contato com você a qualquer dia, qualquer horário para tirar dúvidas com você? Não. Então ofereça, porque eles valorizam demais. Às vezes é uma pergunta que vem no mês, você manda o áudio e responde. Às vezes 2, 3, que vem uma por semana. Então o paciente ele se sente acolhido. E o fato dele se sentir acolhido gera confiança em você. Confiança faz o paciente te valorizar. Então aqui, filho, você está percebendo que não é só fazer o atendimento?
Por que não oferecer algumas coisas adicionais? Ao invés de querer baixar o preço, você justifica por que a pessoa tem que fechar o tratamento com você. E isso te dá a possibilidade de que até você cobrar mais do que você está acostumado a cobrar. Por isso que você vê fisioterapeutas aumentando o preço na crise. Porque ao invés de baixar o preço, eles estão justificando, eles estão acrescentando, agregando valor à proposta de tratamento. E dessa forma os pacientes te desvalorizam, ou te valorizam, né? Dessa forma os pacientes te valorizam. E você começa a ter pacientes fãs do seu tratamento. Faz sentido isso para você? Então a sacada aqui, ó, o erro comum não é você baixar o preço, é você justificar, tá? E relaxa que eu vou passar uma parada prática aqui para você no final começar agora. Mas aí, ó, para de baixar o preço, começa a pensar em como é que eu posso mostrar, explicar para o meu paciente que vale a pena fechar o tratamento. Te dei alguns exemplos aqui. Nossa, soluço. Outro erro comum, fazer promoção. Fazer promoção é uma parada que é muito parecido com você abaixar o preço, só que qual é a diferença? Quando você divulga uma promoção, você atrai os caçadores de desconto. Quando você baixa o preço na hora de oferecer e vender o seu tratamento, você não sabe se aquele paciente ali é um caçador de desconto ou se é um paciente fã do seu tratamento. Mas quando você faz promoção, você atrai os caçadores de desconto. Aqueles pacientes que, se vê que a sua concorrência deu R$1 mais barato, ela te troca. Então, fazer promoção é uma coisa que te afasta dos R$10.000 por mês. E muitas vezes a gente acaba fazendo por desespero, tá? Então, a sua divulgação tem que ser baseada, minha sugestão para você, é que ela seja baseada em mostrar que é possível melhorar aquela doença e lesão. Aí a gente vai conversar isso amanhã, nesses próximos 2 dias vai ser sobre divulgação, tá bom? Então nem vou bater tanto nessa tecla aqui. Então vem aqui 22 horas em ponto. O outro erro, que é bem comum pelo desespero, você aceitar o pagamento no final. É uma coisa tão simples, mas que faz você levar calote. Então eu te aconselho a você aceitar o pagamento ou na avaliação ou no máximo na primeira sessão. Não deixa para o paciente pagar depois, não. Infelizmente, a gente não sabe como é a índole das pessoas. E sim, você pode ter uma dor de cabeça desnecessária para você e para o seu paciente, porque você não recebeu, você vai ficar cobrando o paciente vai ficar chateado, por mais que ele esteja errado, ele vai ficar chateado porque você está cobrando, e assim por diante. Então, é bem comum você levar o calote simplesmente porque você está aceitando o pagamento no final. Você tem que aceitar o pagamento no início. Até porque é com dinheiro no bolso que você consegue reinvestir em você. Tá bom? Então, ó, quando você justifica o seu preço, você atrai os pacientes fãs do seu tratamento. E aí, ele querendo pagar o tratamento para você, pagamento no início e não no final. Tá bom? Então, ó, sei que muita gente botou aí hashtag mereço, hashtag agora, mas lembrando, nosso código. E que também teve alguns que botaram joinha aí, ó. Clica aqui no aviãozinho, manda para os seus amigos fisioterapeutas e põe o joinha. Todo dia, às 22 horas em ponto, estamos ao vivo aqui. Tá bom? Então, ó, prático, para você começar agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É uma coisa que eu recebi no direct semana passada e eu achei bem massa. Fazer análise e correção de postagem ao vivo é algo que interessa a vocês? Põe aí, ó. Interessa, ou então não. Põe não ou põe interessa. Só para poder saber. Eu pensei numa parada para essa semana, bem legal pra gente nas nossas lives. Põe aí, interessa ou não. Sim, interessa, joinha. Beleza, então no final eu explico pra vocês, tá bom? Então, ó, prático. O que você vai fazer pra você começar agora? Além de tudo isso que eu compartilhei aqui com você, tá? Já vai corrigindo, já vai, além de corrigindo, como é que fala? Fazendo o que eu falei que era o certo.
né? E aí você define o que você pode agregar no seu tratamento na hora de oferecer e vender o tratamento. Então põe aí, ó, prático. Definir o que eu posso agregar na hora de oferecer e vender o tratamento, tá? Porque aí você atrai o paciente fã do seu tratamento, pacientes que valorizam você e você não precisa baixar o preço, não precisa fazer promoção e nem atender 50 pacientes por dia. Com isso, você começa a ter paciente, dinheiro no bolso, começa a pagar suas dívidas, começa a crescer na crise, tá bom? E assim por diante. E aqui eu dei alguns exemplos para vocês. Então pensa assim, ó, além do atendimento, o passeio eu acho que já é uma coisa mais difícil, mas você pode tentar adaptar. Por exemplo, ó, o idoso, né? Tem a questão do passeio. Mas vou te dar um exemplo. Quem atende atleta, geralmente, por mais que seja atleta amador, tá? São os atletas amadores que eu tô falando. Esses atletas amadores, independente do esporte, eles têm umas competições. Vocês podem fazer o acompanhamento deles, pelo menos uma vez. Entende? Então é o suporte pós-competição. Então pega a sua área aí e analisa o que você pode fazer aqui, o que você pode agregar nesse quesito. Na questão do treinamento, por exemplo, de quem atende paciente que tem dor, será que você não conseguiria disponibilizar um treinamento em vídeo mesmo, algo que fique gravado, ou seja, você só vai produzir uma vez e vai disponibilizar para os seus pacientes? Faz sentido isso para você? Então, por exemplo, naquele vídeo ter 5 dicas práticas de como melhorar a dor quando ele estiver em casa. Para quem trabalha em dermatofuncional, 5 dicas práticas para, sei lá, para deixar a mulherada e os homens também, né, mais bonito e mais confiante. Para quem trabalha com rejuvenescimento, 5 dicas práticas de rejuvenescimento. Ou seja, é um adicional ao seu tratamento. Você tem que pensar, o que você consegue adaptar aqui? Todas as áreas, ó. E a sacada aqui é você pensar na fisioterapia primária. Quando você conversa com o seu paciente, ele te faz uma pergunta e você responde, você está dando orientação. Então pensa, quais são as principais perguntas que eu recebo dos meus pacientes? Põe aquelas respostas dessas perguntas num vídeo que passa a ser um treinamento seu para o seu paciente. É um exemplo que pode te diferenciar aí. E a questão do suporte ou qualquer outra coisa, que é mais questão de criatividade. Você pode adicionar isso na hora de oferecer e vender o seu tratamento. Tá bom? Ó, vou tirar o print aqui, tira o print aí também da live de hoje, todos os dias 22 horas. Me marca lá se você postar pra gente trocar uma ideia, tá bom? Vai ser muito massa. Vou postar agora a frase do dia sobre o nosso tema de hoje. E o que acontece? Você vai lá na frase do dia, marca 2 fisioterapeutas amigos seus para eles verem essa frase do dia e também estarem presentes aqui na nossa live de amanhã às 20 horas. E o que acontece? Quando você marcar 2 amigos fisioterapeutas, vai ter uma live durante essa semana só sobre análise e correção de postagem, onde eu vou estar dando feedback, o que melhorar, como melhorar e assim por diante. E não vai ser só uma pessoa, a gente tem de 30 a 60 minutos aqui, então vão ser várias pessoas, tá bom? E aí, enfim, o que eu quero te dizer com isso? Quando você marca lá, eu vou estar escolhendo as pessoas que estão marcando. Claro, vou fazer um sorteio lá da marcação, né? E aí foi sorteado, a gente analisa. Vou sortear a segunda, a gente analisa e assim por diante. Então assim, marca 2 fisioterapeutas. Se você quiser ter mais chance, você faz mais de 2 marcações lá em outros comentários. Tá bom? Então tá confirmado, essa semana vai ter uma live só sobre análise. E eu venho com a gente 22 horas em ponto. Tá bom? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Te espero amanhã, hein? Às 22 horas em ponto. Tchau, tchau e um bom descanso.